Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje é a vitória do Brasil por 1-0 sobre o Equador pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Como vocês puderam ver aí na thumb do vídeo, o Brasil precisa jogar sem medo. O Brasil venceu, mas não convenceu, e esse é o tema do vídeo de hoje, uma análise completa da partida, o que precisa melhorar, o que foi ruim e também do desempenho individual, jogador por jogador. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção brasileira. Bom, pessoal, hoje eu resolvi colocar um campinho aqui sem a minha imagem para ficar mais claro o que eu tô querendo dizer. Daqui a pouco eu volto a aparecer na tela, mas para poder mostrar algumas movimentações e ficar um pouco mais claro aquilo que a gente pretende discutir aqui no vídeo. Então, sem mais delongas, começar pela escalação, né? As grandes novidades foram a entrada do Gabriel Magalhães no lugar do Éder Militão, o André no lugar do João Gomes e no ataque o Luiz Henrique entrou na vaga do Rafinha em relação àquele time base que foi titular na Copa América. Melhorou, Samuel? Bom, eu acredito que melhorou sim. O Brasil conseguiu fazer um primeiro tempo bom, assim, sabe? Diria assim, uma nota 7, mas antes de fazer uma análise geral do jogo, vamos lá, algumas coisas, fazendo uma ordem cronológica do jogo. Os 10 primeiros minutos totalmente amarrados, o Brasil não conseguia jogar, e nem o Equador, muitas faltas, o Equador claramente querendo catimbar a partida. O Brasil, toda vez que conseguia prosseguir um pouco com a bola, sofria falta, então tinha essa dificuldade de criação. Uma novidade que eu achei em relação à Copa América foi o Paquetá um pouco mais recuado, e aí ele pela direita também. Diferentemente do que a gente viu na Copa América, ao meu ver, não foi um 4-2-3-1, foi praticamente um 4-3-3, com o Bruno Guimarães bem alinhado ao Paquetá, claro, o Paquetá com mais liberdade para subir, mas eu senti os dois bem mais próximos e isso me agrada. Inclusive na escalação ideal que eu montei aqui, eu teria colocado o Paquetá como um segundo volante, mas assim, eu achei que até que a dinâmica funcionou bem, o Paquetá com muita liberdade, circulando muito aqui pelas entrelinhas, assim como o Rodrigo, então os dois alternavam esse momento. O Dorival até disse que gostaria de jogar com centroavante nessa partida, mas o Pedro se lesionou e o Hendrick não estava em totais condições físicas, então essa foi uma das novidades. Senti também o Luiz Henrique, o ponta direita, com um pouco mais de liberdade para cortar para dentro, para essa aproximação do Danilo na ponta direita. Não que o Danilo atacou o tempo inteiro, mas a gente pôde perceber isso. Do lado esquerdo, a gente tinha o Vinícius Júnior com uma marcação praticamente individual do Alan Franco, que é um belo marcador, e o Vini ficou devendo de novo. A gente vai falar disso quando for a análise mais individual. E aí o Brasil mostrou uma característica muito boa nesse primeiro tempo, que foi da marcação-pressão, né? Por 2 ou 3 vezes o Rodrigo e o Vini conseguiram apertar o Galíndez, um encaixe muito bom aqui, né? O time subia todo e aí o Brasil conseguia se portar aqui no campo de ataque muito bem nesse sentido. Então a pressão na saída de bola do Brasil está sendo muito bem executada e também praticamente não sofreu no primeiro tempo. Teve uma bola no finalzinho lá, uma desatenção, um escorregão do jogador brasileiro. O Equador quase marcou, mas o Alisson fez uma boa intervenção. E outra coisa em relação à escalação é que com a entrada do André, ao contrário do que vinha acontecendo também, o Bruno Guimarães ele teve mais liberdade para avançar, jogar um pouco mais à frente e não ao lado do volante. Porque quando era o João Gomes, os dois alternavam, hora o João Gomes subia, hora o Bruno Guimarães, então a entrada do André ajustou um pouco esse meio de campo e também ajudou na saída de bola do Brasil. O Brasil não teve muitas dificuldades na saída de bola. Nesse primeiro terço do campo aqui, eu senti também uma evolução por parte do Brasil. O André foi essencial para isso, mas o Gabriel Magalhães também tem uma excelente saída de bola. O Arana ainda precisa ser um pouco mais vertical, a gente vai falar sobre isso, mas também contribuiu nesse sentido. O Equador fez uma marcação alternada, né? Hora média, outras horas subia um pouco mais, o que facilitou também um pouco o Brasil, mas conseguir chegar no terço final do campo não foi uma dificuldade. Só que aí a gente começa a esbarrar no principal problema da seleção com o Dorival, ao meu ver, que é a parte criativa do jogo. Claro, a gente entende que é um trabalho de seleção, que demora mais, porque o Dorival tem pouquíssimo tempo para trabalhar junto a esses jogadores, mas não pode, cara. A seleção brasileira, a gente espera muito mais e pelos jogadores que tem, precisa apresentar um futebol de mais qualidade, de mais alto nível nesse sentido, de criatividade, tem jogadores para isso. Então, nesse sentido, o trabalho do Dorival ainda peca, ao meu ver. E um dos principais problemas disso, o que gera essa falta de criatividade, ao meu ver, muitas e muitas vezes falta infiltração. Você vê muitos jogadores querendo receber a bola no pé e falta a infiltração. Por exemplo, o Bruno Guimarães está aqui com a bola. Vamos supor que o Vini Júnior ele abre,
fica aqui bem na ponta, o Arana sobe, fica aqui, o Rodrigo encosta aqui, o Paquetá encosta aqui. Mas não tem ninguém fazendo facão. Não tem ninguém fazendo facão. Ao invés de, por exemplo, o Vini Júnior recebe a bola aqui, ao invés do Arana vir pra cá, não, ele fica aqui esperando. A mesma coisa o Rodrigo. O Rodrigo, ao invés dele fazer o facão, ele se aproxima pra tabelar. O Paquetá se aproxima pra tabelar. O Bruno Guimarães, a mesma coisa. Então falta alguém que ataque mais a profundidade. Isso, não sei se é falta de orientação do Dorival, acho que talvez eles já tenham identificado esse problema, mas tem faltado muito isso na seleção brasileira, muita aproximação, talvez tabela, para tentar infiltrar na defesa adversária, mas sem ninguém atacar o espaço, não tem ninguém puxando a marcação, não tem ninguém arrastando o marcador para abrir um espaço a mais, para receber essa bola em profundidade. Tanto é que o gol, ele não sai numa dessa, ele sai do Rodrigo, que ele arrasta para trás, vai lá no zagueiro, como não era uma marcação individual, o Rodrigo sai, nesse aqui fica um espaço entre os volantes, o Caicedo ele fica um pouco mais aqui cobrindo o Vinícius Júnior, o Sarmiento e o Mendes, eles cobrem aqui o Luiz Henrique e o Paquetá, o Rodrigo recebe aqui com espaço, gira e finaliza, a bola desvia. Os gols que o Brasil tem feito dificilmente são de infiltração, porque tem faltado isso na seleção brasileira. E aí acaba o primeiro tempo, o Brasil fez um bom primeiro tempo, e aí depois eu vou até mostrar um número, teve 70% de posse de bola, finalizou bem, acho que num todo não foi ruim, mas o segundo tempo foi lamentável, digamos assim. Aí aqui vocês já vão ver como o Brasil terminou o jogo, já com as modificações, as entradas do Wendel, do João Gomes, do Gerson, do Lucas e do Estevão. Nesse sentido, não acho que foi por questão de peças, acho que o Dorival até mexeu bem no segundo tempo, eu faria algumas trocas que ele fez. No intervalo eu já teria trocado os laterais, inclusive, porque o Danilo estava com mais liberdade para avançar e o Arana não estava se entendendo com o Vinícius Júnior, mas ok, ele fez essas modificações, não acho que foi um problema. A questão foi muito mais a postura do time brasileiro, que recuou todo. O Brasil recuou, viu o Equador tomar conta do jogo, não ofereceu mais perigo ao Equador, as linhas totalmente equadas, sem vontade de fazer mais gols, sabe? Parecia que o discurso, e foi esse o discurso em relação ao jogo, era importante, era vencer, cara. E não é assim, a seleção brasileira não é assim, não pode jogar com medo de perder. E isso falta... O medo de perder tira a vontade de ganhar. O Brasil, nesse sentido, o Dorival foi muito mal, de recuar o time todo. Mas precisava vencer de qualquer forma. E aí eu vou até tirar aqui o campinho para falar uma coisa aqui. Gente, alguém acha que o Brasil, de 7 de 10... 6, vamos colocar 6, né? Porque o 7 vai para uma outra eliminatória ainda. De 6 de 10 o Brasil não corre risco de não ir para a Copa do Mundo? Pelo amor de Deus, né? Eu entendo que é preciso, que o Equador é um bom time, mas falta coragem ao Brasil para jogar esses jogos, falta coragem, falta, não sei, cara, inspiração assim por parte dos jogadores de falar, peraí, a responsabilidade aqui é minha agora, eu acho que a gente precisa jogar melhor, eu quero ganhar, eu não tô com medo de tomar um gol aqui do Equador, não, vou manter a bola no campo de ataque e vou para cima dos caras, mas não foi isso que aconteceu e no segundo tempo, por mais, e aí também a gente critica o que tem que criticar e elogia o que tem que elogiar. O Brasil defensivamente foi muito bem, não cedeu espaços, o Equador ficou com a bola, ficou lançando lá, mas não conseguiu fazer nada, e nesse sentido também a dupla de zaga foi muito bem, tanto o Marquinhos quanto o Gabriel Magalhães, os zagueiros do Brasil todos são muito bons, né? O Brasil defensivamente segue muito bem, evoluiu com o Dorival nessa questão, mas não pode, acho que falta muito para aquilo que a gente deseja de ver de uma seleção brasileira, e aí vou compartilhar alguns números aqui com vocês. Como vocês podem ver aqui no canto esquerdo da tela, o Brasil teve 70% de posse de bola no primeiro tempo, contra 30% do Equador. E olha como esse número cai no segundo tempo. 46% de posse de bola do Brasil, contra 54% do Equador. Muito pouco, gente. Muito pouco. O Brasil tem menos posse de bola que o Equador porque estava com medo de perder. Eu não engulo esse tipo de coisa. E aí também um número que eu chamo a atenção, foram só 10 finalizações, acho que é um número baixo para um time que precisa se impor mais, sabe? Então esses números me chamaram muito a atenção. E aí falando individualmente, pra gente fechar aqui o vídeo, o Alisson fez uma belíssima defesa no final do primeiro tempo, foi pouquíssimo exigido, então Alisson bem dessa vez. O Danilo, na lateral direita, nota 5, não agregou muito ofensivamente, mas também seguro defensivamente, então ficou naquela, né? Toca pro lado, não contribuiu muito em termos de ataque, não foi
muito exigido defensivamente, então uma nota muito mediana aí pro Danilo. O Marquinhos e o Gabriel Magalhães fizeram uma excelente partida, tanto pelo alto, tanto por baixo, contribuindo na saída de bola. Acho que foram dois dos melhores jogadores do Brasil. O Guilherme Arana que eu vou levar um pouquinho mais de tempo, eu acompanho de perto o Arana no Atlético Mineiro. A gente sabe que o Arana é um bom lateral esquerdo, ele não é excelente, ele faz várias coisas ok, bem assim, mas ele não é um craque, não é um Marcelo da vida que vai quebrar linhas, que vai driblar, não é a dele. Ele recebe em profundidade, ele cruza muito bem, ele finaliza, ele se associa muito bem, mas ele não é aquele cara de construção por dentro. Ele até jogou por dentro no Atlético, mas ele já recebe entre linhas para finalizar, ou para fazer um passe, para um cruzamento. Ele não é aquele cara construtor. E nesse sentido, ele não está achando posicionamento. Tanto ele, e aí é culpa do Vini também, e culpa do Dorival. Os dois ali não estão encaixando na ponta esquerda. O Arana não sabe o momento que tem que atacar, o Vini não sabe o momento que tem que centralizar. Tem horas que o Arana puxa um pouco mais para dentro, e isso é falta de entrosamento, claro, mas isso precisa ser ajustado porque a gente está falando do melhor jogador do nosso time, que é o Vinícius Júnior, e ele precisa de alguém para dar apoio naquele sentido. Que não, se não for o Arana no sentido de tabela, que se coloque outro lateral esquerdo que tem um pouco mais nesse sentido, talvez o Beraldo, e aí você coloca um lateral direito com mais poder ofensivo, pode ser o Ian Couto, não sei, porque o Wendel também é muito feijão com arroz, sabe? Você coloca o Wendel, é aquele passe de lado, ataca até menos do que o Arana, então não resolve muita coisa, mas o Arana, para mim não fez uma boa partida, errou alguns passes bobos, digamos assim, quando ele não estava sendo muito bem marcado, não contribuiu muito na saída de bola, não contribuiu muito ofensivamente, então o Arana ainda muito abaixo daquilo que ele pode entregar para uma seleção brasileira. O André, para mim, o melhor em campo, e aí eu sou um pouco suspeito, porque o André, eu sou fanzaço dele, e ele fez uma partidaça mesmo, cara, assim, defensivamente, na saída de bola, deu um passe pro Vinícius Júnior, deixou ele na cara do gol. O André acertou 95% dos passes, deu 58 passes, acertou 55, é bizarro esse cara. E não só passe curto, tá? De aproximação, aquele jogo do Diniz, que ele fazia no Fluminense, não. Inversão de bola, passe vertical, proteção à grande área. Então, assim, partidaça do André. Pra mim, ganhou muitos pontos, assim. Eu não esperava que ele fosse entregar tanto, assim, logo na primeira partida com o Dorival, mas o nível técnico de diferença dele pro João Gomes é muito grande e ele conseguiu manter também a pegada defensiva. O Bruno Guimarães, mais uma partida abaixo do Bruno, e aí, cara, eu não sei o que acontece, ele fica um pouco nervoso, porque ele joga na posição que ele já tá acostumado. Talvez no Newcastle ele tenha até um pouco mais de liberdade para chegar à frente, mas não acho que seja essa a questão. O Bruno errando domínios fáceis, errando passes bobos, faltando a dinâmica que a gente está acostumado a ver dele no Newcastle. É um caso parecido com o do Vini. Ele não consegue entregar aquilo que faz no clube e na seleção. Então, muito abaixo, mais uma vez, o Bruno Guimarães. O Paquetá, eu gostei do Paquetá no jogo. Achei que ele... E aí também mérito do Dorival, tirou o Paquetá daquela posição de praticamente um segundo atacante e recuou para ele participar mais como um construtor, e é isso a principal característica do Paquetá, e ele chegar infiltrando, poder participar mais tanto de um lado quanto do outro, e aí o Paquetá teve muita liberdade nesse sentido, ele tentou, talvez seja o nosso meia mais criativo, então o Paquetá foi bem. O Luiz Henrique tentou algo diferente, partiu pra cima, não faltou confiança por parte dele, mas foi muito bem marcado, tinha 2, 3 na marcação o tempo inteiro, então fez uma partida um pouco abaixo nesse sentido, porque não conseguiu infiltrar na defesa do Equador, mas também acho que para uma estreia, né, pro peso da seleção, para ele que tá chegando agora, acho que pelo menos ele foi participativo, o posicionamento dele foi bom, tentou alguns passes, acho que num todo foi uma estreia ok do Luiz Henrique. Do outro lado, o Vinícius Júnior, e aí também vou tirar um pouco mais de tempo para falar do Vini, porque é triste, né, a gente ver o Vini assim na seleção e não conseguir entregar aquilo que entrega no Real Madrid. Eu tava até ouvindo o Carlos Eduardo Mansur, um comentarista que eu gosto muito do Sport TV, falando que isso acontece com muitos craques. Foi essa discussão, por exemplo, em cima do Messi, por muito tempo na Argentina. O Messi na Argentina não entrega aquilo que ele faz no clube. Claro, assim, são contextos totalmente diferentes, são estilos de jogos diferentes. Eu não sei até que ponto o coletivo tem atrapalhado o Vinícius Júnior, mas que está abaixo, isso é inevitável da gente falar, é o que a gente espera muito e muito mais. E, por exemplo, e aí para citar um outro cara, ao contrário do Messi, que sempre entregou na seleção brasileira, é o Neymar. Em contextos muito piores, com times muito piores, o Neymar sempre conseguiu apresentar algo diferente e mesmo que individualmente resolver partidas para o Brasil, e o Vini não tem conseguido fazer isso.
O Rodrigo tem que ser mais valorizado, cara. O Rodrigo tem jogado muito bem na seleção brasileira. Vou até voltar aqui com o Campinho. O Rodrigo conseguiu muito bem arrastar a defesa do Equador até a linha de fundo e depois voltar para receber entre linhas. Eu ainda acho que ele jogando um pouco mais recuado com o centroavante poderia jogar ainda melhor, mas pelo que tem sido pedido a ele, acho que tem entregado muito o Rodrigo, que já é o artilheiro na era Dorival com 3 gols. Eu acho que tem pouco a se falar dos caras que entraram no segundo tempo, porque como o Brasil recuou muito, eles pouco encostaram na bola. O caso do Wendel, o caso do Gerson, o caso do Lucas. O Estevão é um caso um pouco à parte, porque ele recebeu mais um pouco a bola do lado direito, e aí eu achei ele um pouco afobado, um pouco nervoso. Acho que, se não me engano, é o primeiro momento que ele fica no 1 contra 1 e não tinha praticamente nenhum espaço. Ao invés dele tabelar com o Lucas, o que ele fez nas jogadas posteriores, ele tentou um drible na lateral que não tinha espaço, simplesmente. Se tivesse, ele até conseguiria, mas não tinha. Achei que ele entrou muito pensando em mostrar serviço, que é normal também para um garoto da idade dele, mas não conseguiu apresentar aquilo que a gente esperava, talvez pelo nervosismo, talvez pelo contexto do jogo também, mas eu esperava um pouquinho mais do Estevão. Ele foi um pouco afobado nesse sentido. O Gerson também não encostou muito na bola, o Lucas, o Wendel, o João Gomes já entrou no finalzinho ali mais para proteger a área. Acho que não tem muito o que se falar dos caras que entraram no segundo tempo, porque eles tiveram poucas oportunidades de participar do jogo. Mas é isso, pessoal, essa é a minha análise aí da partida, dos jogadores individualmente. Quero saber o que vocês acharam dessa partida, o que precisa melhorar, o que vocês mudariam para o jogo contra o Paraguai. Deixa aí nos comentários. Se você ficou até aqui é porque você curtiu o vídeo, então deixe seu like, que ajuda muito no meu crescimento aqui no YouTube. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos. Um abraço e até a próxima.